Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje é sexta-feira, dia 1º de maio de 2020 e nós damos seguimento aqui ao nosso estudo devocional sobre as 12 portas de Jerusalém e nós fazemos com base no livro de Neemias e é no seu capítulo 3, versículo 25 que lemos o seguinte: Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina e a torre que sai da casa real superior que está junto ao pátio do cárcere. Já temos analisado 7 portas de Jerusalém e chegamos à 8ª, que é a porta do pátio do cárcere. O que uma porta do pátio do cárcere pode nos ensinar? Que lições podemos tirar sobre a existência desta porta? É importante começarmos informando que em Jerusalém o cárcere era uma prisão onde os condenados ou aqueles que estavam aguardando por uma eventual condenação eram lançados. Mas não somente pessoas com um passado criminoso eram lançadas ali, porque às vezes algumas pessoas que simplesmente discordavam de uma opinião do rei também tinham aquele mesmo destino. E dizemos isto porque foi neste cárcere que Jeremias esteve preso em razão de ter profetizado que Jerusalém seria tomada pelo rei da Babilônia. E no capítulo 32 do livro de Jeremias, nós vemos que ainda estando Jeremias nesta prisão, neste cárcere, o rei da Babilônia já estava cercando a cidade de Jerusalém. Portanto, esta porta pode simbolizar cadeias e prisões que tentam destruir a vida dos servos de Deus. Por isso, nós precisamos discernir os propósitos do Senhor para o caso de termos que entrar por esta porta, ou seja, sermos submetidos a algum tipo de prisão, como foi o caso de Jeremias e no Novo Testamento, Paulo, né? Ou então lutarmos pela libertação caso tenhamos que sair por esta porta. Lembrando que uma porta é uma passagem para se entrar, mas também para sair. Agora, ao aplicarmos a palavra de Deus e seus princípios espirituais, nós precisamos proceder aqui a uma análise básica do que estamos falando, dando aqui algumas razões. Razões porque pessoas se encontram, né, numa espécie de cárcere, numa espécie de prisão. A primeira razão por que alguém pode estar ou sentir-se preso espiritualmente é por causa da ignorância. E falamos ignorância no sentido de ausência de conhecimento. E é por isso que Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, ele declara: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas algumas pessoas, mesmo conhecendo esse texto, e aliás, muito citado estes dias, inclusive no meio político, muitas dessas pessoas pensam que ele se refere a qualquer verdade. Mas Jesus não está se referindo às verdades, mas está referindo-se a ele mesmo. Pois no capítulo 14, versículo 6 deste mesmo evangelho, ele diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele não está falando sobre verdades, ele não está falando sobre um conjunto de verdades, ele não está falando apenas sobre o oposto da mentira, mas ele está falando sobre uma revelação especial, na qual se enquadra na pessoa dele, que é alguém que veio para nos ligar a Deus, trazer-nos libertação e restaurar o propósito de Deus para a nossa vida. Então, nessa primeira razão apresentada, nós podemos concluir que a pessoa pode estar em uma prisão espiritual pelo simples fato de não conhecer Jesus, de não saber que ele veio para salvá-la, para libertá-la e para dar-lhe sentido à vida. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos 17 a 21, nós vemos que Jesus vai a uma sinagoga e ao chegar lá nós vemos o seguinte relato: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. O ministro daquela sinagoga passou o livro do profeta Isaías às mãos de Jesus. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. A palavra evangelion, que é a palavra grega para evangelho, é as boas notícias, é a palavra que traduz boas notícias, boas mensagens. E Jesus então veio para trazer esta boa notícia. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos
e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O que Jesus faz é avisar aquelas pessoas, é proclamar aquelas pessoas que ele veio para arrancar você e a mim de toda sorte de prisões. E ele resume este propósito dele em João capítulo 10, versículo 10. E ele diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, nessa primeira explicação de que alguém pode estar preso por não conhecer Jesus, fica claro que quando alguém se encontra com o Senhor, ele cumpre essa palavra na vida desta pessoa. Uma segunda razão por que alguém pode estar ou sentir-se preso espiritualmente é um pouco mais sutil e requer o exercício de discernimento espiritual. É o caso de alguém que, mesmo tendo certo conhecimento e temor a Deus, não discerniu ainda a sua real situação e nem exercitou a sua fé para os milagres de Deus que estão disponíveis. E nós observamos esta realidade também no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos 10 a 17. Nesse texto fala sobre uma mulher, que ela foi descrita na passagem como filha de Abraão. Também diz que mesmo assim, mesmo sendo ela uma filha de Abraão, ela estava presa por um espírito de enfermidade há 18 anos. E Jesus diz que aquela mulher devia ser solta daquela prisão. Então vamos ao texto. O texto diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas estas coisas gloriosas que eram feitas por ele. O que se nota aqui é que aquela mulher é identificada como alguém que cria em Deus. Jesus chamava de filhos de Abraão aqueles que criam em Deus e, inclusive, em suas promessas, que enviaria o Messias, o Salvador. E Jesus diz aqui que aquela mulher andava encurvada. O problema daquela mulher não se resumia na sua posição física. O problema daquela mulher implicava em muito mais do que isto. A visão daquela mulher estava prejudicada. Aquela mulher só podia olhar para baixo, só podia ver o sujo, o lixo, ela só podia ver a lama. A autoestima daquela mulher estava prejudicada, ela estava obstada de se expressar e, inclusive, de ajudar outras pessoas. Como filha de Abraão, ela devia ser uma expressão da fé, uma expressão da bênção de Deus, e ela estava obstada de fazer isso. Mas aquela mulher creu em Jesus. Aquela mulher, ela exerceu a sua fé e ela ficou completamente livre daquela prisão espiritual. Sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, na edificação da porta do pátio do cárcere, nós precisamos conhecer Jesus. Precisamos receber dele o maior milagre, a salvação, a libertação, e discernir e exercitar nossa fé para experimentarmos os milagres que estão disponíveis para nós. Então, nesta segunda razão, precisamos discernir e tomar posse das promessas do Senhor, daquilo que Ele tem falado a nosso respeito, e exercitarmos, então,
a nossa fé. Nós temos uma terceira razão, porque alguém pode estar preso, inclusive fisicamente, sendo essa pessoa conhecedora de Deus e estando a serviço dele, não é? E isso está relacionado a um propósito divino, ou seja, existe um propósito para esta prisão. Neste caso, tanto a sua entrada pela porta do cárcere quanto a sua saída dele obedecem tempo, as circunstâncias e os objetivos estabelecidos por Deus. Deus não vai deixar que alguém entre numa prisão sem ter para isso um propósito. A Bíblia diz que Deus tem o controle sobre absolutamente todas as coisas. Nós já vimos, por exemplo, que Jeremias estava preso em razão de ter profetizado que o rei da Babilônia iria tomar a cidade de Jerusalém. E nós sabemos que, de fato, isso aconteceu. Mas ao ser preso, na verdade, Jeremias foi livre de ser morto. E ele continuou então profetizando, mesmo quando posteriormente foi levado para o estrangeiro. Ou seja, o propósito de Deus se cumpriu na vida de Jeremias. Bom, no Novo Testamento, nós temos uma pessoa, e ninguém ilustra tão bem esta verdade quanto o apóstolo Paulo. Se você já viu o nosso vídeo com o título Os Benefícios de Sermos Prisioneiros de Esperança, você já deve ter tido a oportunidade de ver que em Efésios capítulo 3, versículo 1, Paulo diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Você viu também que mesmo ele tendo sido prisioneiro por 2 anos em Cesareia e por 2 anos em Roma, sob os regimes humanos, ele se recusa a ser chamado de prisioneiro de qualquer autoridade do mundo, mas ele se chama e se considera prisioneiro de Cristo. Mas mais do que isso, quando Paulo escreve aos Filipenses sobre a sua prisão, e no capítulo 1, versículos 12 a 14, Paulo diz o seguinte: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ao meditarmos sobre a porta do pátio do cárcere, nós entendemos que existem muitas razões para entrarmos ou sairmos dessa porta, passando por ela. E o nosso papel é discernir onde nos encaixamos. Pode ser que você ainda não tenha experimentado a libertação oferecida por Cristo, pois você pode fazer isso agora mesmo. E para isso basta você fazer uma oração simples dizendo: Senhor, eu confesso a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu peço ao Senhor que perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro santo, muda a minha história, cumpra o propósito que o Senhor tem para com a minha vida. Eu agradeço pelo sacrifício do Senhor. Amém. Por uma simples declaração, confissão de que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. E a sua submissão a Ele para que dirija a sua vida causará em você esta revolução tão importante e tirará você das cadeias espirituais. Mas pode ser ainda que haja obstáculos, que haja barreiras que precisem ser movidas, e você precisa então discernir e exercitar a sua fé por uma situação específica, dada uma questão específica, um problema específico. Então você precisa abrir o seu coração. Você precisa ser ousado, precisa ser ousada como aquela mulher. Aquela mulher creu e foi completamente curada pelo Senhor Jesus. Entra nessa batalha sabendo que Deus, Ele quer libertar e abençoar você. Entre nessa batalha sabendo que Deus cumprirá o propósito que Ele tem para a sua vida, e o propósito dEle é o melhor que pode acontecer a você. Agora, eu quero me dirigir a você que já conhece a Deus, que já tem experiências com Ele, e pode ser que você agora esteja se sentindo cansado, meu amado irmão, minha amada irmã. Pode ser que você esteja percebendo que o seu próprio estágio pareça com uma espécie de prisão, e parece que para você isso não faz sentido, e você gostaria de ter uma explicação a respeito disso. Você não compreende o que está acontecendo.
Pode ser que você esteja experimentando uma espécie de silêncio de Deus em sua vida. Então eu quero terminar esta nossa meditação contando a você uma história que eu ouvi há muitos anos. Há muitos anos, em 78, quando eu me converti, eu ouvi a respeito de uma senhora que teria tido um sonho. Ela teve um sonho e neste sonho ela via 3 senhoras que estavam ajoelhadas e orando. E durante o sonho dela, ela percebeu que Jesus chegou próximo àquelas 3 senhoras. E então ele se aproximou da primeira e abraçou e disse: eu respondo a sua oração. A segunda, ele chegou e colocou a mão sobre o ombro dela e não disse nada. E a terceira, ele sequer olhou para ela, ele nem sequer olhou para ela e saiu. E à medida que ele estava saindo, ela disse: olha, Jesus faz acepção de pessoas. Porque a primeira ele abraçou, a segunda ele deu um toque, mas a terceira ele nem olhou para ela. E então naquele sonho, Jesus teria voltado para ela e disse: olha, a primeira pessoa, ela ainda tem muito que aprender. Esta primeira pessoa é nova na fé. Ela precisa de sinais, ela precisa de sentimentos, ela precisa sentir a presença, ela precisa sentir o toque. A segunda já está se amadurecendo e basta um pequeno toque para que ela entenda que sou eu, para que ela entenda que eu tenho um propósito. Mas a terceira já está em um nível de amadurecimento maior. E eu estou programando algo grande, maravilhoso para realizar através da vida dela. Portanto, antes de eu orar, eu quero dizer para você, é necessário que você se coloque, se posicione dentro desta meditação que nós estamos fazendo. E você pode ver em que estágio você está. E você pode dizer sim para Deus neste dia. E você pode então ser tocado por Ele, você pode ser colocado em liberdade, você pode experimentar prisões neste mundo que sejam segundo o propósito de Deus e glorificar o nome dEle. Por isso vamos orar. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê o discernimento e que sejamos fortes para a glória do nome dEle. Pai, te louvamos pela Tua graça. Por aquela pessoa, Senhor, que está conhecendo o Senhor através desta meditação, neste momento, pedimos que o Senhor opere nesta vida, Senhor, um novo nascimento, opere nesta vida a salvação, uma libertação, o encontro com o Senhor Jesus. Aquela pessoa, Senhor, que precisa discernir porque tem enfrentado barreiras, dificuldades para realizar a vontade do Senhor. Que o Senhor possa dar o destemor, possa, ó Deus, dar a ousadia necessária para que esta pessoa possa seguir adiante e possa experimentar os milagres do Senhor. Pai, para aqueles que já conhecem o Senhor, para aqueles que estão na linha de frente, Senhor, e que têm estado cansados, Deus envia, Senhor, a convicção no coração, na mente, para que se levantem como verdadeiros soldados do Senhor, como valentes do Senhor, para, ó Deus, vencerem, ó Pai de amor, cada etapa e assim o Teu nome ser glorificado. Pai, sabemos que há realização, que há bênção, que há alegria, que há gozo na presença do Senhor, por fazermos aquilo que é a Tua vontade. Obrigado, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.